Estamos de volta com o programa Fórum Legal. Hoje o tema é a 99ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada na OIT, Organização Internacional do Trabalho, em Genebra. E nosso convidado, Dr. Rodrigo Chagas Soares, que é advogado trabalhista do Sintoresp e também especialista em direito empresarial. Dr. Rodrigo, conta pra gente um pouquinho como você acha que a Justiça do Trabalho deveria visualizar, receber essas convenções internacionais na prática? Antes de entrar, me permita só fazer uma rápida alusão ao que foi dito pelo ministro Celso Amorim na conferência, uma excelente exposição, falou que é possível alcançarmos sim a paz social, o bem-estar social, brilhante exposição, porém muitas vezes o que a gente assiste dentro principalmente do cenário jurídico, dentro do judiciário, nem sempre é a realidade, que é aquela que foi exposta lá. O que já presenciei, inclusive, foram algumas decisões já do TRT falando que as normas internacionais têm cunho meramente programático. Pois bem, a Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 3º, estipula que toda aquela norma internacional, todo tratado e convenção internacional, aprovado por 2/3, em 2 turnos, em cada casa, tenham força de emenda constitucional. Logo, diferentemente ao que diz alguns dos juízes, alguns magistrados, não teria simplesmente um caráter programático. Acontece que, já que estamos aqui agora há pouco falando sobre os portadores de HIV, que tiveram a primeira vez a grande importância que se deu nessa conferência, porque essa recomendação em benefício dos portadores de HIV é a primeira norma internacional firmada nesse sentido, que foi adotada nesse sentido. Então, o que acontece? A partir do momento que a OIT adotou essa recomendação, o Estado-membro, no caso o Brasil, deverá regulamentar, vai precisar criar norma efetiva para que aquela recomendação da OIT passe a viger dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E a esperança justamente que nós temos, seja pelo Pacto Mundial pelo Emprego, ou seja também agora pelos portadores de deficiência e também que foi discutido lá os projetos em relação aos empregados domésticos, seja regulamentada pelo nosso governo, pelo nosso país, pelo legislativo. E a partir de então, teríamos a efetiva aplicação dessas normas internacionais dentro desse ordenamento jurídico brasileiro. E a esperança que temos é essa, que tudo isso que foi decidido, que foi inclusive aprovado, apoiado pelo governo brasileiro, tenha aplicação efetiva dentro do ordenamento jurídico. Porque a maioria dos trabalhadores não sabem que existe essa conferência todo ano, que no caso foi dito aqui que sobre o Pacto Mundial para o Emprego, as pessoas não conhecem, então nem visualizam essa chance de chegar a uma aplicabilidade na Justiça do Trabalho. Então, o que falta aí é essa atenção do judiciário, o senhor acha? Exatamente. O que acontece é não somente essa efetiva aplicação, seja dessas que agora foram aprovadas lá no OIT, ou seja das anteriores, assim como dizíamos há pouco, que essas normas já existentes, alguns dos magistrados entendem que têm cunho meramente programático, sejam tomadas mais a sério e haja efetiva aplicação a isso, a essas normas, né? Então, a esperança que a gente tem realmente é essa. O trabalhador, sim, pode ter essa esperança. Acredito que o governo brasileiro tenha esse empenho, porque lá fora o país realmente presenciei lá importantes conferências, inclusive uma ajuda do governo brasileiro ao governo do Haiti, ao governo do Timor-Leste e também o fortalecimento do sindicalismo na África. Isso presenciamos, estivemos lá presentes, assistimos, inclusive deu orgulho de certa forma, de ser brasileiro, porque é bacana, vimos lá os demais governos de outros países na expectativa, na esperança, né, de que o Brasil pudesse ajudar, assim como está ajudando, né, vem auxiliando esses países, né, e o que temos é isso, que não somente o que é feito lá fora, seja feito aqui dentro também. Essa mesma expectativa, todo esse conceito, toda essa abrangência, essa visão
que o cenário internacional tem do nosso país seja efetivamente aplicado aqui internamente, né, dentro do nosso país. Muito foi tratado também sobre Bolsa Família lá, eles entendem realmente que é uma importante repartição de rendas, né, foi discutido isso. Então, o que temos é que o governo também aplique efetivamente, o governo, quando aqui abordamos, em todos os seus aspectos, seja judiciário, executivo ou legislativo, principalmente, que vai ser o responsável aí pela observância desse Pacto Mundial pelo Emprego e também aos portadores de HIV e agora também aos trabalhadores domésticos, né? E qual a importância da participação dos sindicatos nessa conferência? Todas as decisões do AET, todas as deliberações são tripartites, formados, como dizíamos, já pelo governo, representantes de empregados e empregadores. Os empregados são representados pelo artigo 8º da Constituição Federal, os empregados, os trabalhadores são representados por seus sindicatos. Então, o que acontece? Bertolt Brecht dizia que o pior analfabeto é o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político, aquele que não ouve, que não fala e não participa dos acontecimentos políticos. Essa participação efetiva dos sindicatos e centrais sindicais nessas conferências do AIT tem extrema importância e são necessárias justamente para a defesa dos interesses dos trabalhadores. E esse que é o trabalho que vem sendo feito pelo Sintoresp, junto com Nova Central Sindical e demais entidades centrais sindicais que lá estiveram presentes. Permita-me até, gostaria de fazer um agradecimento especial para a Maria Pimentel, que nos recebeu lá muito bem, obrigado, pelo Benedetti, pelo Wagner, que são são representantes da CGTB, da UGT, Ricardo Patá, que fez um excelente discurso lá também no plenário, e agradecer vocês também, obrigado pela oportunidade, pela presença, Obrigada pelo convite. pela presença aqui no programa, em uma próxima oportunidade, fala um pouquinho mais para a gente sobre a OIT. Tá ótimo, tá bom? Muito Já obrigado. Está convidado. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje falamos sobre a 99ª Conferência Internacional do Trabalho realizada na OIT, Organização Internacional do Trabalho. Ficou alguma dúvida? Mande para o nosso e-mail programaforumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.org.br. Obrigada pela sua companhia e até mais.